Uma nova variante do vírus, não é isso, Gabriel? Já brilhando com talento na informação. Bom dia. Isso mesmo, Casemiro. Muito bom dia para você. Excelente quarta-feira, se possível, para todos da cidade de Aratu. A boa notícia é que a Bahia ainda não tem casos confirmados dessa subvariante, a BQ1, uma nova linhagem do coronavírus que tem causado aí alerta em todo o mundo, mas infelizmente em se tratando de Covid-19 é uma questão de tempo até chegar aqui, especialmente nesse pós-eleição e no Copa do Mundo. Pelo menos 5 estados brasileiros já identificaram pacientes contaminados com essa nova linhagem e São Paulo, inclusive, confirmou a primeira morte. Uma paciente de 72 anos que estava internada havia 7 dias. É o que a gente vê agora numa reportagem do SBT. A paciente vítima da subvariante BQ1 foi atendida neste hospital da capital paulista. O secretário de Saúde do estado informou que ela tinha 72 anos. É uma paciente idosa que tinha outras comorbidades, inclusive acamada. Já se confirmou que um homem de 61 anos também foi infectado pela BQ1 em São Paulo e outros casos suspeitos estão sendo monitorados. Mas o aumento no número de contaminações por Covid no Brasil neste momento não indica, até agora, um agravamento da pandemia, segundo o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não há nenhum sinal em outros países onde a BQ1 já circula de uma maior gravidade. Muito pelo contrário, indivíduos vacinados continuam bastante protegidos dos desfechos mais graves da Covid-19 por qualquer uma dessas variantes. Isso reforça a necessidade de termos o esquema vacinal completo. Precisamos fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar. Pessoas que ainda sequer fizeram a sua segunda dose devem atualizá-las. Terceira dose, quarta dose. Mas e as crianças a partir dos 6 meses, que pela Anvisa já podem ser vacinadas, mas até agora nada das doses? Nós já temos produtos aprovados aqui no Brasil para vacinar nossas crianças contra a Covid-19 a partir de 6 meses de idade. E não há vacinas disponíveis para essa população ainda nos postos. É urgente e necessária a aquisição dessas doses pelo Ministério da Saúde. Os postos de saúde começam a receber mais pacientes, crianças e adultos, e não só com o coronavírus. Há um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em geral. Todo mundo conhece alguém com sintomas de gripe, resfriado. E agora, nessa época em que os surtos nunca foram comuns, é que, segundo os médicos, a pandemia alterou o padrão de comportamento dos vírus respiratórios, que não respeitam nem mais o calendário. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz faz alguns alertas. Primeiro, o avanço na faixa etária até 4 anos de idade. Segundo, em São Paulo há muitos casos positivos de influenza, com tendência de crescimento no longo prazo. Isso vale também para outros 9 estados, principalmente entre as crianças. E aí vai um conselho que vale contra todos esses vírus. Máscara, especialmente em 2 situações. Indivíduos que estão sintomáticos e pessoas de alto risco, aquelas onde as vacinas não fazem muito efeito. Os muito idosos, os imunocomprometidos e as gestantes. Vocês viram aí na reportagem a importância de continuar se cuidando, máscara, distanciamento social, mesmo que essas medidas não estejam sendo recomendadas de forma mais eficaz pelas autoridades sanitárias. Há essa diferença, né, em relação à variante Ômicron, que é a dominante hoje no Brasil, e a subvariante BQ1, mas a boa notícia é que os sintomas são os mesmos. A má, porém, é que essa subvariante tem um potencial ainda maior de contágio, ou seja, ela se espalha com mais facilidade e pode, inclusive, escapar das vacinas que estão presentes hoje no Brasil. Na reportagem, também outro ponto importante
combate à vacinação, e aqui na Bahia nós estamos pecando muito. Eu estou com dados aqui da Secretaria de Saúde do Estado que indica que a terceira dose só foi aplicada em 58,77% da população, ou seja, muita gente já podia ter completado o calendário vacinal. Na vacinação pediátrica é ainda pior, 48,65% das crianças entre 5 e 11 anos tomaram as 2 doses e apenas 4,81% dos pequenos de 3 e 4 anos finalizaram esse ciclo vacinal. Vamos ouvir o que diz Priscila Macedo, coordenadora do Centro de Operações de Emergência em Saúde da CESAB. Até o momento não foi identificada essa sublinhagem da Ômicron, no território. Hoje a gente costuma até dizer que a Bahia está num momento de uma janela de oportunidades. Hoje a gente já consegue entender um pouco do comportamento dessa subvariante, por exemplo, de outros países, até como a Alemanha, a França na Europa, os Estados Unidos. E hoje a gente, na verdade, o nosso grande momento é de mitigar os efeitos dessa nova subvariante quando chegar no território, se chegar no território. Hoje, nesse momento, a gente não vislumbra a necessidade de editar nenhum decreto, de nenhuma norma complementar para o uso obrigatório das máscaras, mas se assim for necessário, o Estado fará e fará no tempo que for necessário. A gente só, na verdade, aqui reforça para que nos locais que não é possível você manter um distanciamento adequado de 1 metro, nas estações de ônibus, estações de transbordo, de metrô, enfim, o tempo está chuvoso, as janelas podem estar fechadas. Então, naqueles locais que não se permitam a ventilação natural e que você não consiga fazer o distanciamento adequado de 1 metro, você utilize máscara. Ou seja, nada de tom alarmista, mas quanto maior for o cuidado, melhor. Eu estou ainda com uma outra informação do Conselho Estadual de Saúde que, diante dessa descoberta da subvariante BQ1, avalia a possibilidade de cobrar mais uma vez, especialmente naqueles locais com muitas pessoas, o comprovante de vacinação. Ou seja, antes com as 2 doses da vacina contra a Covid-19, agora com o ciclo vacinal completo. Ônibus, ferryboat, shows... Isso ainda está sendo estudado e, à medida que novas informações forem surgindo, a gente vai trazendo aqui na cidade Aratu. De qualquer forma, você que está nos acompanhando, permaneça se cuidando. Casemiro. Obrigado, Gabriel. Como disse a representante da Secretaria de Saúde, não está descartada a possibilidade, claro, de voltarem decretos sobre uso de máscaras em coletivos, em locais fechados, em vários locais. A verdade é essa. E é impressionante os dados levantados por Gabriel aí, de como muita gente ainda insiste em não se vacinar. A vacina é o caminho. A China vive um surto terrível agora, volta a viver um surto terrível e a gente tem o que se prevenir. O Ministério da Saúde, minha gente, informou que vai distribuir aos estados nos próximos dias 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 3 com comorbidades. O caminho é vacina, não existe outro. A verdade é essa.